Bigode, você reparou muito bem, por sinal, que no jogo, né, contra o Olímpia, no primeiro segundo do segundo tempo, você já levantou a voz e falou: ó, o Gerson tá na ponta esquerda, hein? E o Bruno Henrique tá mais à frente, perto do Gabigol. No primeiro segundo, desculpa, do segundo tempo, você já viu essa mudança tática do Flamengo, Bigode. Então eu gostaria de saber, na sua opinião, como é que você vê esse Coringa Gerson, que é tanto, né, o pupilo de Sampaoli, nesse jogo contra o Olímpia. Você vê diferença? Você vê que o Sampaoli está tentando utilizar o Gerson de maneiras diferentes no gramado, ou você acha que por enquanto não? Eu gosto que o Gerson fala o seguinte: o importante é jogar. Verdade. Já viu aquela máxima da pelada? Você joga em qual função? Ah, o cara só Qualquer atacante. uma. E você, qualquer uma, é que ele não joga porra nenhuma. Exato. O Messi nunca ia falar qualquer uma. Pode me botar na lateral esquerda. Não. Não vai, irmão. Nem vai. Desculpa. O cara que joga, o cara tem a posição dele. É óbvio que hoje, dentro do futebol, você ser mais multifuncional possível te ajuda. E o Gerson é esse jogador que começou na ponta esquerda no no Fluminense. Foi para a Europa para jogar de segundo volante, barra meia armador. No Flamengo aqui se encontrou como segundo volante. Voltou para a Europa, até de falso 9 jogou, mas mais como meio ofensivo. E está voltando agora. O que eu falei na live pós-jogo é aquele Gerson de 2019/2020, eu não sei se ele não existe mais ou ele deu uma dormida. Aquele não existe nesse momento, aquele Gerson. O que a gente existe é um Gerson mais ofensivo, que vai render mais ofensivamente. E nesse exato momento, já viu versão do Gerson melhor do que a atual, mas nesse momento eu vejo um jogador preguiçoso, um jogador que espera muito a bola no pé, um jogador lento, um jogador que demora para tomar decisão, um jogador que prende demais a bola. E assim, galera, a gente fala muito de futebol europeu, né, brother? E o futebol europeu, ele é o espelho a ser seguido. Tem muita gente que fala assim: se jogar o Porto aqui, o Porto não chega nem na sexta colocação do brasileiro. Eu acho que talvez, tecnicamente, vocês podem até estar certo. Mas, taticamente, os caras levam isso muito a sério, irmão. Futebol europeu leva muito a sério. Em cada um dos grandes torneios, você vai ver pelo menos umas de 20 equipes. Tem torneio que nem tem 20 equipes. Acho que a Bundesliga tem só 18 e tal. Mas entre as 20 equipes dos principais torneios, você vai ver pelo menos metade de equipes muito bem ajeitadas. Você vai na Alemanha, você vai ver pelo menos metade das equipes bem ajeitadas. O tático é muito sério. E o que o tático moderno prega hoje? Os zagueiros têm que ter saída de bola. Antigamente, nossos zagueiros só precisavam dar bola no mato, né? Tomar bola. Hoje, o zagueiro tem que ter qualidade de passe, virada de jogo. E hoje, os nossos volantes, eles são que dito ritmo. Os meias, o futebol moderno, ele cada vez mais ele pulou uma etapa nas suas posições. Muitas vezes, os zagueiros se comportam como volantes, os volantes se comportam como meias, e os meias jogam quase como atacantes, junto com os centroavantes. Então, assim, hoje tem que ter qualidade, e eu sempre, quando eu falo disso, eu sempre me baseio no Real Madrid de Casemiro, Modric e Toni Kroos, e no Barcelona de Busquets, Xavi e Iniesta. Irmão, os caras dificilmente dão mais de 2 toques na bola. O Xavi era mestre nisso, principalmente o Xavi. Irmão, a bola tem que girar, a bola tem que correr, você tem que ter uma dinâmica, você tem que ter movimentação. Hoje, o futebol moderno não cabe um Gerson jogando de volante. Até de meia a gente pode questionar hoje. Hoje, para muitos, o Gerson não é titular, não pega a vaga nem do Everton Ribeiro, nem do Arrascaeta, nem do Bruno Henrique, né, dentro desse circular o centroavante. Eu acho que o Gerson como segundo volante, e aí eu vou fazer uma crítica ao Sampaoli, brother. E eu já fiz esse corte. Mas eu acho que os treinadores do Flamengo, no geral, todos os que passaram por aqui, desculpa o termo, brother, mas eu não consigo ver. Para não falar que eles são frouxos,
eu vou falar que eles faltam personalidade. Isso só acontece no Flamengo. Hoje em dia, no Flamengo, desde 2019, é muito difícil os caras chegarem aqui e barrar grandes jogadores. Porque o Flamengo vai toda hora se renovando e trazendo novos jogadores, viado. Hoje não cabe no futebol moderno o Flamengo jogar com esse quinteto. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Você vai ter que abrir mão de um, viado. E hoje ou é Gerson ou é Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, hoje, pelo menos para mim, o último jogo, ele foi o melhor em campo, junto com o Bruno Henrique. Então, assim, o Gerson como segundo volante não cabe. E aí, Rodrigo, botar quem? Hoje, os jogadores que jogam melhores do que o Gerson como volante. O Alan, galera, o Alan a gente tem uma expectativa melhor sobre o Alan. O Pulgar joga melhor do que o Gerson. O Vitor Hugo joga melhor do que o Gerson como volante. E o Thiago Maia, como segundo volante, pelo menos dos 2 últimos jogos, também apresenta melhor do que o Gerson. O Gerson andando em campo como volante, irmão, a gente vai tomar cipuada o tempo todo. E aí eu acho que o São Paulo gosta muito do Gerson. O São Paulo, com todo respeito, falta personalidade do São Paulo de tomar grandes decisões. É isso. Concordo contigo, Bigode. Ó, vamos ver. Eu discordo do João Cantanilha, mas tá por aí, João. Tá por aí. Não tem muita coisa além disso. Muita coisa longe disso aí, não. Eu discordo, acho que eu vi mais jogos bons do Gerson, mas não é maioria, não. Tá dentro de um... Se não é só o Inter, tem mais uns 3 ou 4. Realmente ele caiu muito de produção. Muito bem, Bigodinho, muito bem. Eu ainda acho aí que com o tempo o Pulgar será titular ao lado do Alan e o Gerson vai disputar a posição aí com o Everton Ribeiro, né? E ou o Arrascaeta. Eu prevejo uma situação dessa no time do Flamengo para essa temporada de 2023.